Bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira entre as 21 e as 22, na Rádio Geisa em 90.8 também, através das plataformas disponíveis, pode sempre acompanhar esta nossa emissão. Vamos hoje falar de futebol, na última emissão desta temporada do Viana Cidade do Desporto, que deverá regressar depois no arranque da nova época desportiva, mas neste último programa, nesta última emissão, vamos aqui fazer o ponto de situação do Sport Clube Vianense, que começou já a preparar a temporada 2026-2027. A formação de Viana do Castelo arrancou esta semana com os trabalhos de preparação para a nova temporada em que vai disputar a Liga 3. Encara-se com a grande expectativa esta temporada do Sport Clube Vianense. Vamos, nesta emissão, ver a reportagem que efetuamos no primeiro dia de arranque dos trabalhos no estádio Dr. José de Matos, ouvindo jogadores e também o técnico do Sport Clube Vianense sobre aquilo que se perspectiva para esta temporada 2026-2027. Mas vamos também falar do Mundial de Futebol, que está ao rubro. Esta madrugada Portugal garantiu a presença nos oitavos de final, ao vencer a Croácia por 2-1, num jogo muito renhido, muito disputado, com muitas peripécias. Portugal a garantir então essa presença nos oitavos de final, onde vai agora encontrar a seleção espanhola. Vamos também deixar aqui mais algumas notícias do futebol, olhando para a Primeira Liga, que já teve o seu sorteio e já se ficaram a conhecer os jogos mais importantes da temporada 26-27, que vai começar no primeiro fim de semana de agosto. A Primeira Liga principia nesse fim de semana, tal como acontece com a Liga 2 e com a Liga 3. Tudo isto para acompanhar nesta emissão do Viana Cidade do Desporto. Viana Cidade do Desporto. Arrancamos então com aquilo que é o arranque dos trabalhos do Sport Clube Vianense para a temporada 2026-2027. O primeiro treino aconteceu na quarta-feira, no estádio Dr. José de Matos, em Viana do Castelo. É um plantel do Sport Clube Vianense que tem vindo a ser anunciado através das plataformas digitais do clube, mas que ainda não está completo. Temos também vindo a deixar aqui, ao longo destas emissões, nota de jogadores que deixaram o clube no final da temporada passada, outros que, entretanto, já foram anunciados como reforços para a temporada 26-27 e também alguns dos jogadores que se vão manter ao serviço do Sport Clube Vianense. Recordo nomes como André Pinto, Rovira, Tiago Araújo, Gabriel Moura, André Ramalho, Gonçalo Santos, Araki, Sálio Só e Joel Silva. Foram já adiantados há algum tempo. No passado fim de semana falámos aqui em 3 nomes que o clube, neste caso a SAD, tentou manter: Ricardo Brito, Ricardo Sousa e Tiago Moninhas, que no entanto não conseguiu, a SAD não conseguiu manter, digamos, o vínculo com esses jogadores. Ricardo Brito, que estava emprestado pelo Passos de Ferreira, acaba por rumar ao Santa Clara, equipa da Primeira Liga, a dar um salto importante na sua carreira. Este jovem de 19 anos, Ricardo Brito, fez uma excelente temporada ao serviço do Sport Clube Vianense e agora vai jogar a Primeira Liga ao serviço do Santa Clara. Ricardo Sousa, um médio que fez uma temporada extraordinária, conforme já dissemos aqui no passado fim de semana, foi nosso convidado na passada sexta-feira no Viana Cidade do Desporto. Ricardo Sousa também tinha, digamos, proposta do Vianense SAD para continuar de azul e branco na próxima temporada, mas acabou por rumar ao futebol búlgaro. Vai jogar na Primeira Liga da Bulgária, juntamente com mais alguns portugueses, entre eles Tomás Silva, o jovem extremo lateral formado no Sporting, natural de Viana do Castelo, que começou a jogar futebol no Sport Clube Vianense
transferiu-se muito cedo para o Sporting, esteve no Sporting, foi capitão da equipa leonina nos sub-23 e também na formação, depois foi para o Vizela e do Vizela foi para a Polónia e agora vai para a Bulgária, e também Tiago Moninhas, o avançado extremo do Sport Covianense, que fez uma grande temporada, o MVP da temporada no Sport Covianense, Tiago Moninhas, que tinha contrato com o Belenenses e vai vestir de azul na próxima temporada, vai jogar com a Cruz de Cristo ao peito. Tiago Moninhas, formado no Belenenses e que regressa agora ao seu clube de origem. Foram 3 saídas com as quais a SAD do Vieirense, ou melhor, em que a SAD do Vieirense tudo fez, segundo aquilo que sabemos, para tentar manter estes jogadores, mas de facto as propostas que tinham em mãos e aquilo que era as suas ligações, ou que eram as suas ligações aos clubes anteriores, nomeadamente Ricardo Brito e Tiago Moninhas, a inviabilizarem essa possibilidade. De qualquer forma, também já tínhamos deixado aqui nota dos jogadores que transitavam da época passada, para além do guarda-redes Gonçalo Lopes, que trabalhou sempre com o plantel, mas jogava pela equipa B. Gabi, João Faria, Laércio, Henrique Brito, Bruno Silva e Dionísio Mendonça foram os jogadores que já tinham renovado os seus contratos e que, portanto, vão continuar com a camisola do Sport Covianense na próxima temporada. Entretanto, também alguns nomes, um deles, José Costa, o guarda-redes José Costa, já foi anunciado que vai deixar o clube, ainda não foi oficialmente dada a informação sobre Mariano Regal e Pedro Pinto, mas, ao que sabemos, estes 2 jogadores também não vão fazer parte do plano desportivo do Sport Covianense para esta temporada 2026-2027. Quanto a reforços, alguns já se apresentaram em Viana do Castelo. O primeiro a ser conhecido foi Rachid, um médio de 25, ou melhor, um extremo de 25 anos, que esteve no Rebordosa a temporada passada, fez 31 jogos, 1735 minutos. É um jogador que pode jogar à direita ou à esquerda e poderá ser uma opção válida para o técnico Filipe Mesquita. Foi o primeiro jogador a ser contratado. Outros 2 reforços que já tínhamos aqui falado, Reco Silva, vamos ouvir daqui a pouco declarações de Reco Silva, o médio que foi formado no Sporting de Braga e que aos 27 anos tenta também, de alguma forma, cimentar a sua posição na Liga 3, depois de já ter feito época e meia na Liga 3 ao serviço da formação do Trofense. Esteve há 2 temporadas, meia época em Ponte de Lima e depois mais meia época na Trofa, aliás, ao serviço do Trofense. Outro dos reforços, Pedro Soares, 27 anos, também já tem sido apresentado, com passagens nas últimas épocas pelo Salgueiros e pelo Marco, mas com uma formação interessante. Não tem sido um grande goleador, Pedro Soares, mas é um jogador ofensivo, um segundo avançado que pode ser importante na estratégia de Filipe Mesquita para esta temporada. Já agora nota para outros jogadores que vão sendo apresentados pelo Sport Covianense através das suas plataformas digitais. Secu, avançado maliano, que estava o ano passado na Covilhã, emprestado pelo Famalicão, onde esteve na equipa sub-23, 21 anos de idade. Secu, na época 24-25, esteve no Vila Verdense, Liga 3, fez 15 jogos, 4 golos, uma assistência, portanto também um jogador com experiência de Liga 3, é um extremo destro que pode jogar quer à direita, quer à esquerda, e será uma das opções de Filipe Mesquita para a frente de ataque. Em termos extensivos, para já, um outro nome que já foi conhecido, Joaquim Marques, é um lateral direito, estava no Amora, jogava no Amora na temporada passada, na Liga 3, fez 20 jogos, 984 minutos, um golo marcado, tem 22 anos de idade. Joaquim Marques é aposta do Sport Covianense para esta temporada. Outro jogador que também foi já apresentado, Doucouré, é um médio que esteve o ano passado ao serviço do Marco, foi orientado por Pedro Lomba na formação do Marco. Aliás, já
por mais de que uma vez passou pelas mãos do ex-técnico do Sport Clube Vienense, natural de Viana do Castelo. Marco e Canelas foram duas das equipas nas quais Ducorré jogou, e já com experiência também de Liga 3, portanto aos 25 anos, Ducorré é um dos jogadores que vai trazer também experiência ao meio-campo do Sport Clube Vienense. Um médio defensivo, um 6-8, digamos assim, que pode ser importante na estratégia do técnico Filipe Mesquita, a juntar a alguns dos reforços e aos outros jogadores que já estavam no plantel do Sport Clube Vienense. Também nota para um outro médio, este é um médio mais ofensivo, se assim se pode dizer, João Castro, 25 anos de idade, estava no São João de Ver, e atenção que este é um dos jogadores que pode despertar mais atenção para a temporada 26-27. João Castro é um médio que, apesar dos seus 25 anos, já tem experiência de segunda liga. O ano passado esteve no São João de Ver, fez 24 jogos, 1245 minutos, 2 golos marcados, não é um avançado, é um médio ofensivo, pode também jogar sobre as alas. Nas últimas 2 temporadas dividiu-se entre o Anadia e o Feirense, Anadia Liga 3, e na época 23-24 esteve no Feirense, e ao serviço da equipa de Santa Maria da Feira, João Castro fez 22 jogos, portanto é um número interessante para João Castro, já com experiência de Liga 2 e de Liga 3, também passou pelo Campeonato de Portugal ao serviço do Pavidem, mas parece-nos um jogador que vai claramente trazer qualidade em termos ofensivos à formação de Viana do Castelo. E depois, no ataque, para além de Pedro Soares, também um outro jogador que já se ficou a conhecer, Chadi, é assim o seu nome, jogava no Trofense, fez 22 jogos na equipa da Trofa, apenas um golo, é verdade. Eu diria que era um suplente de Moussa Diarra, que esteve há 2 temporadas em Viana do Castelo. Moussa Diarra era o jogador mais utilizado na frente de ataque, mas Chadi é marroquino, portanto tem 28 anos, mas é natural de Marrocos. Chadi é um jogador com quase 1,90 m, é claramente uma referência em termos ofensivos, ou será uma referência em termos ofensivos nesta equipa do Sport Clube Vienense. Já o disse, 22 jogos, um golo apenas a época passada na Trofa, mas atenção às épocas anteriores, na Académica e no Alverca, ambas equipas que competiram na Liga 3 em épocas diferentes, nas 2 últimas épocas. Na época anterior, na Académica, 30 jogos, 8 golos, ou que seja, números mais interessantes, e no Alverca, na época 23-24, fez 30 jogos e 5 golos. Portanto, é um jogador claramente com experiência da Liga 3, é um jogador mais físico, um jogador canhoto, mas que pode trazer também mais algumas coisas positivas à formação de Viana do Castelo. Portanto, são aqui apresentados alguns dos nomes que já são conhecidos. Vamos daqui a pouco também falar de outras possibilidades que se podem abrir, até porque o plantel ainda não está fechado, mas para já vamos aqui ouvir alguns dos protagonistas, porque estivemos presentes na apresentação, ou melhor, no primeiro treino realizado no estádio Dr. José de Matos, na passada quarta-feira, e vamos para já ouvir Reco Silva, é um dos reforços do Sport Clube Vienense para esta temporada 26-27. Já agora uma nota, durante a entrevista foi feita a referência de que Reco, o ano passado, esteve ou dividiu a época entre o Limianos e o Trofense. Não é verdade, isso foi há 2 temporadas, portanto há 2 temporadas é que fez o início da temporada em Ponte Lima, e depois na segunda metade, em janeiro, transferiu-se para o Trofense, e a época passada esteve a época toda ao serviço do Trofense, e portanto 1 ano e meio da Liga 3. Fica aqui feita essa retificação, e não de acordo com aquilo que foi colocado durante a entrevista. Mas vamos então ouvir essas declarações de Reco sobre aquilo que é a sua perspectiva para esta temporada 2026-2027. São sensações boas. Acho que temos um grupo essencialmente trabalhador, um míster capaz de unir o grupo em prol do objetivo do clube, e estou muito contente de estar aqui. É um Vienense de regresso à Liga 3, a última passagem não correu bem. Este ano há esperança, há expectativa de que a época possa ser melhor.
Sim, o principal objetivo é mesmo esse, mas como o Mister introduziu este treino, nós vamos entrar todos os jogos para ganhar e depois no final fazemos as contas. Em termos pessoais, o que é que espera desta temporada? O ano passado viveu as duas experiências, o Campeonato de Portugal e a Liga 3, conseguiu a manutenção com o Trofense na Liga 3. Este ano, em termos pessoais, quais são essas expectativas? Como eu disse anteriormente, nós vamos entrar todos os jogos para ganhar. Sabemos que o principal objetivo é a manutenção, segurar o Vianense na Liga 3, para mais tarde ambicionarmos ir para o patamar profissional. Mas pronto, tal como eu vou começar esta época, tal como comecei todas as outras, com a ambição de melhorar, de aprender e de ajudar o grupo. Em termos pessoais, para quem não conhece o Reco, que tipo de jogador é que é o Reco? O que é que os adeptos do Vianense podem esperar do Reco Silva? O que me trouxe até aqui sempre foi o trabalho. Nunca passei por cima de ninguém para chegar até onde cheguei e tudo que conquistei foi por trabalho. E é isso que eu posso prometer: trabalho, trabalho, trabalho. Ficam então a conhecer um pouco mais de Reco Silva, o médio de 27 anos de idade, 1,75 m, que é um dos reforços do Sport Clube Vianense para esta temporada 2026-2027. Um médio que vai trazer claramente experiência ao meio-campo da formação de Viana do Castelo. Aliás, o meio-campo é, nesta altura, o setor intermédio, é aquele onde o Vianense tem mais soluções. Há um outro setor que precisam ainda de afinações, já vamos perceber mais à frente, mas para já ficaram essas declarações de Reco Silva, o médio contratado ao Trofense para esta temporada 2026-2027. Um dos jogadores em destaque época passada no Sport Clube Vianense, já falámos aqui de Tiago Moninhas, o MVP da época passada, também de Ricardo Sousa, que fez uma grande temporada ao serviço do Sport Clube Vianense e por isso também conseguiu essa, eu diria, recebeu essa proposta para ir para a primeira divisão da Bulgária, mas um dos jogadores que mais se destacou no Vianense na temporada passada foi Henrique Brito. É um lateral esquerdo que na época anterior tinha estado parado devido a uma grave lesão, portanto teve mais de um ano sem jogar. O ano passado, no início, ele próprio disse-o algumas vezes, numa ou duas entrevistas que nos teve a ocasião de dar, foi um início de época muito complicado, mas depois ganhou ritmo e fez uma grande temporada 25-26 e por isso mesmo vai continuar ao serviço do Sport Clube Vianense. Já agora uma nota, e é disso que vamos falar durante a entrevista: Henrique Brito é, digamos, de origem cabo-verdiana. Ele nasceu em Portugal, mas os pais são cabo-verdianos. Aliás, o pai, a família está em Cabo Verde, tem muitos familiares em Cabo Verde, e também falámos com ele sobre aquilo que tem sido a grande aventura da seleção cabo-verdiana neste Campeonato do Mundo. Joga esta sexta-feira, joga hoje, portanto, sexta-feira, a partir das 23 horas, já depois do programa terminar, com a Argentina de Lionel Messi, nos 16avos de final do Campeonato do Mundo. Aproveitamos também para perceber o sentimento de Henrique Brito sobre este Campeonato do Mundo, mas para já as palavras de Henrique Brito em relação àquilo que é a sua perspectiva para esta nova temporada com a camisola do Sport Clube Vianense. As expectativas são positivas, lá está, demos um bom salto, aquilo que queríamos para o clube na Liga 3. Agora as expectativas são fazer um campeonato coeso, assumir o Vianense como uma equipa de Liga 3, dar estabilidade ao clube e não tirando o facto de que vamos sempre jogar para ganhar. Já sabemos qual é a mentalidade do Mister, o grupo vai-se adequando a essa mentalidade e vai perceber que aqui joga-se sempre para ganhar. Tu já tens experiência de Liga 3, já jogaste Liga 3? 3 épocas. É uma competição diferente, mais exigente, naturalmente. Sim, é uma competição em que o erro já se paga bem mais caro, muito sinceramente, do que no Campeonato de Portugal. Não que o Campeonato de Portugal não tenha qualidade, mas na Liga 3 já se aproxima mais dos campeonatos profissionais e já não se pode errar muito, digamos assim. É uma equipa que mantém alguns jogadores da época passada, há alguma estabilização a nível defensivo e no meio campo. Que mensagem é que
deixarias nesta altura aos adeptos? O que é que os adeptos podem esperar desta nova equipa e desta nova temporada? Não, os adeptos podem esperar um pouco mais do mesmo do ano passado, que é compromisso ao máximo, entrega ao máximo, trabalho sempre no limite para chegarmos ao fim de semana, aos dias de jogos e darmos sempre a melhor resposta, esperar o apoio deles da mesma maneira que nos deram na época passada e lá está. E vamos sempre entregar muita atitude, muito querer, muita ambição. À margem do Vianense e neste caso da Liga 3, o Henrique tem origens cabo-verdianas, tem dupla nacionalidade, portanto nasceu cá em Portugal, mas tem ainda o teu pai está em Cabo Verde, portanto tens famílias em Cabo Verde. Cabo Verde está nesta altura na moda, joga esta sexta-feira para os 16 à final do Mundial. Tens acompanhado também aquilo que tem sido a participação de Cabo Verde neste Campeonato do Mundo? Sim, claro, eu já fui chamado à seleção em 2021 e claro, é sempre bom e gostava de lá voltar. Aliás, fiz parte, digamos assim, do início, mais ou menos, deste projeto para o que está a acontecer agora na seleção de Cabo Verde, que não é um trabalho de há 2 dias, é um trabalho que já vem de há muitos anos e que lá está, estamos a ver agora os frutos, está a fazer um belíssimo Mundial, né? Acho que está a surpreender, muito sinceramente. Eu acho que quem acompanhou a qualificação não ficará assim tão surpreso como muita gente está a ficar. Acredito que muita gente também visse Cabo Verde como uma equipa que pudesse fazer realmente uma graça no Mundial, tal como está a fazer agora. E expectativa para o jogo de sexta-feira. Claro que vai ser um jogo complicado, mas como nós estamos a dizer de momento, 1% de chance, 99% de fé, e Cabo Verde acredita que pode fazer mais uma gracinha. Em Cabo Verde tem-se festejado muito, aliás, acho que tem havido alguma solidariedade em Portugal e em outros países com aquilo que tem sido, digamos, a forma como o Cabo Verde se tem apresentado neste Mundial, mas acredito que lá em Cabo Verde e o Henrique tens lá familiares, portanto, estão a sentir também de uma forma especial este Sim, claro, neste momento é uma festa que nunca existiu, né? Temos de ser sinceros, é a primeira vez que Cabo Verde está no Mundial, estamos a celebrar algo único e lá está. E Cabo Verde por si só é muito simples, muito humilde, é um país muito simples e muito humilde, e estar no maior palco do futebol tem sido uma festa constante, uma alegria enorme, não há tristeza. Henrique Brito a falar-nos então sobre o Mundial, ele que tem origens cabo-verdianas e que vai também acompanhar esta noite, acredito, a partir das 23 horas, portanto dentro de alguns minutos, já depois desta emissão terminar, começará esse Argentina-Cabo Verde. Gabi vai para a sua 5ª temporada ao serviço do Sport Clube Vianense, já com 2 subidas, uma manutenção, também uma descida, e agora vai iniciar a segunda passagem pela Liga 3 com a Baceira de capitão. É um dos mais experientes do plantel, juntamente com jogadores como João Faria, como Laércio, também já com muitos anos de Liga 2 e de Liga 3, portanto João Faria e Laércio são claramente jogadores também com grande experiência neste plantel do Sport Clube Vianense. Mas Gabi veio para Viana há 5 anos, vai então para a sua 5ª temporada, agora como capitão de equipa. Gabi, já um profundo conhecedor daquilo que é o Sport Clube Vianense e daquilo que os adeptos do clube anseiam para esta temporada 2026-2027, falou também à nossa reportagem sobre aquilo que é a perspectiva para esta nova temporada e também deixa o apelo aos adeptos, aos sócios, para que possam apoiar, para que possam ajudar o clube nesta temporada que promete ser muito complicada. As expectativas são tentarmos dar sempre aos nossos adeptos, aos nossos sócios, vitórias, e essas vitórias são conquistadas desde o primeiro dia, com muito trabalho, rapidamente conseguir ter toda a gente que chega dentro daquilo que é as ideias do treinador e aquilo que é preciso para representar o clube. Mas partimos com bastante ambição de tentar fazermos sempre, domingo após domingo, jogos bem conseguidos, para que todos aqueles que nos venham apoiar
se identifiquem com a equipa e que possamos ser felizes. É uma temporada, será uma temporada difícil, esta Liga 3, talvez a mais competitiva dos últimos anos, com grandes equipas e também com grandes orçamentos, grandes investimentos. Vai exigir aqui um esforço de toda a gente, também um apoio importante dos adeptos. Terá que haver aqui uma verdadeira comunhão, digamos assim, entre todos para que o Vianense consiga chegar aos seus objetivos. Sim, todas as séries, todos os anos têm a sua dificuldade. Este ano vai ser mais do mesmo, uma série extremamente competitiva. Não há equipas fáceis, não há jogos fáceis, são equipas muito equilibradas, e aquilo que nós, como eu disse, temos que trabalhar sempre e para que os adeptos sintam que a equipa trabalha e todos os dias para conseguir dar um dia feliz aos adeptos. E depois da parte deles também que eles consigam estar sempre do nosso lado, perceber que não vai ser uma época que vamos ganhar os jogos todos, vamos trabalhar para isso e fazer sempre o nosso melhor, com muita responsabilidade de representar este clube, com muita ambição, saber que temos muita gente que gosta de nós e principalmente após uma época de uma subida de divisão há sempre uma expectativa grande e uma felicidade em torno daquilo que foi a época anterior, mas vai ser preciso paciência, logicamente de todos, dos adeptos, dos jogadores, de todos aqueles que gostam de nós, porque, como disseste, a série é difícil, é competitiva, equipas boas, com um nome, com objetivos bem definidos, mas nós estamos aqui para lutar, não vamos entregar nenhum jogo, vamos trabalhar sempre da mesma forma, para que possamos fazer uma época feliz. Com confiança? Com confiança, porque é assim que as coisas têm que ser feitas, com felicidade, que as coisas, quando são feitas dessa forma, correm sempre melhor, as vitórias aparecem e o ambiente é sempre melhor trabalhar sobre vitórias. Gabi, o capitão do Sport Clube Vianense, uma das apostas de Filipe Mesquita para a temporada 2026-2027. Falamos aqui dos jogadores, ouvimos Reco, um dos reforços, dois dos jogadores que continuam ao serviço do Sport Clube Vianense, Henrique Brito e Gabi. Agora, altura para percebermos aquilo que vai na alma de Filipe Mesquita, o técnico do Sport Clube Vianense. Filipe Mesquita, que depois de ter falhado há 2 temporadas a subida à Liga 3 pelo Lessa, conseguiu este ano, eu diria, vingar-se daquilo que lhe aconteceu há 2 temporadas e, apesar do esforço, do sacrifício, conseguiu esse objetivo de voltar a colocar o Sport Clube Vianense na Liga 3 para esta temporada 2026-2027. Filipe Mesquita, um técnico sempre muito confiante ao longo da temporada passada. Nós tivemos a ocasião de falar muitas vezes e é aqui um elogio que eu queria deixar a Filipe Mesquita e é, digamos, um elogio verdadeiro, porque é algo que nós sentimos, é a forma como as pessoas olham para os projetos, a forma como as pessoas encaram, digamos, aquilo que é o seu dia-a-dia, e algo que eu tive a ocasião de acompanhar o ano passado, acompanhando a época desportiva do Sport Clube Vianense, foi a capacidade de resiliência de Filipe Mesquita, mesmo nos momentos mais difíceis. Percebeu-se que o técnico do Sport Clube Vianense tinha as ideias muito claras, sabia aquilo que queria, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele foi capaz de dar, eu diria, o murro na mesa e de levar toda a gente, todo o grupo para um objetivo comum, que era tentar recolocar o Sport Clube Vianense na Liga 3, e Filipe Mesquita teve de facto essa capacidade, essa força, essa coragem de, mesmo nos momentos mais difíceis, e nós já falámos aqui sobre isso em entrevistas, numa entrevista com Filipe Mesquita, recordo a meio da época passada, em dezembro, salvo erro, a quando do jogo em São Martinho, em que ele faz declarações que na altura foram, não digo polémicas, mas que algumas pessoas acharam estranhas, em
em que ele de alguma forma falava nos maluquinhos que acreditavam que apesar de tudo era possível subir, e se calhar muita gente naquela altura não acreditava que isso fosse possível. Filipe Mesquita manteve sempre esse objetivo na sua mente, e há que realçar aqui de facto esse espírito, essa forma de olhar, essa confiança por parte do técnico do Sport Covienense, e de uma forma muito clara dizer que é algo que deve ser apreciado sem... Perdoe-me esta expressão, sem tangas, porque às vezes no futebol há muita tanga, mas neste caso parece-me que aquilo que foi passado foi algo que vinha era um pouco mais profundo, e que de alguma forma demonstrava aquilo que era o espírito com que se olhava para o que havia ainda a percorrer. E foi isso que aconteceu, e o Vinense acabou por chegar ao final da época e conseguiu essa subida de divisão. Portanto, queria deixar aqui esta palavra para o técnico do Sport Covienense, para Filipe Mesquita, porque tal como, e estas palavras também correspondem um bocadinho àquilo que muitas pessoas acabam por pensar sobre aquilo que foi o trabalho do técnico do Sport Covienense, acabou por de alguma forma ser reconhecido tudo aquilo que Filipe Mesquita conseguiu fazer ao longo da temporada passada. Mas, como se costuma dizer, e diz o ditado, que águas passadas não movem moinhos, e por isso mesmo agora é olhar para a temporada 2026-2027. Filipe Mesquita, fala-nos daquilo que é a sua perspectiva para esta nova temporada, fala-nos do plantel, dos jogadores que já foram contratados, deixa elogios também aos jogadores, que alguns deles acabaram por sair deste projeto desportivo, mas também deixa essa nota de que há ainda jogadores para entrar e que o plantel ainda não está fechado, e portanto vai ter paciência para escolher aqueles que podem de alguma forma vir a servir o projeto do Sport Covienense para esta nova temporada 2026-2027. Vamos então ouvir essa entrevista com Filipe Mesquita. Aí está o arranque da época 26-27, primeiro treino no estádio Dr. José de Matos, e agora com Filipe Mesquita de regresso ao palco dos sonhos, digamos assim, para uma época nova, uma época que será diferente, mas acredito revigorado depois, enfim, do devido descanso. Que expectativas, ou com que expectativas é que olha para esta época 26-27? As férias dos treinadores são curtas e normalmente são passadas a trabalhar, que também é uma coisa que nós normalmente gostamos de fazer, que é estar sempre a pensar no próximo desafio, e foi um bocadinho assim que nós também passámos estas férias, tentar preparar a equipa para estarmos fechados com jogadores de qualidade e que nos possam acrescentar, e as expectativas acima de tudo é que possamos ter uma época mais tranquila em termos de trabalho, menos tranquila em termos de exigência. Queremos ter uma exigência máxima desde o início, que só com essa exigência é que nós podemos ambicionar resultados positivos, que é o que queremos. Para já, houve aqui uma preocupação, ou pelo menos foi conseguido manter alguma estabilização a nível do setor mais defensivo, digamos, mantiveram-se 4 dos habituais titulares atrás, 2 dos médios, no caso o Bruno e o Mendonça. Houve alguns jogadores que naturalmente o Filipe gostaria de ter, mas que não foi possível manter. Falo do caso, acredito, do Ricardo Sousa e do Tiago Mourinhas, e alguns jogadores que uns já entraram, outros que vão entrar. Acredita que, digamos, olhando para tudo isto, estão criadas as condições para que o Vinense possa fazer uma época tranquila, sabendo-se que vamos ter uma Liga 3 e uma Zona Norte, uma Série A muito, muito competitiva? Começando pela parte dos jogadores que nós conseguimos manter, e não aproveitar para falar um bocadinho e dar uma palavra a todos os jogadores que não ficaram, que foram muito importantes, todos foram muito importantes na nossa caminhada, e infelizmente nós não conseguimos ficar com todos, e tivemos que tomar decisões, algumas delas muito difíceis, de jogadores que foram muito importantes para nós e que por um motivo ou outro uns decidimos que estava na altura de fechar o ciclo, outros por terem sido valorizados foram para outros contextos, mas foram todos muito importantes, e não queria deixar de dar uma palavra, porque acho que nunca devemos ser ingratos com quem nos ajuda, e eles ajudaram-nos muito, e desejamos as maiores felicidades para esses jogadores que não vão continuar connosco. Relativamente aos que continuam, o objetivo
era dar uma estabilidade, tentar ganhar algum tempo com a adaptação. São jogadores também já bastante maduros, que conseguem muito rapidamente com a sua experiência passar também aquilo que nós queremos, que a equipa técnica quer em termos de ideia de jogo e forma de trabalhar, e eu acho que eles nisso nos vão ajudar muito, já juntamente com a qualidade que têm naturalmente. Ainda estamos à espera de mais alguns jogadores, mas acho que o mercado, principalmente numa Liga 3, precisa ter muita paciência, porque às vezes paga-se demasiado por jogadores que não são melhores do que os que temos, só que como o mercado está muito inflacionado, e está mesmo muito inflacionado, temos que esperar pelas oportunidades certas, porque se nós quiséssemos fechar o plantel, neste momento já tínhamos fechado, os jogadores oferecidos foram muitos, mas nós queremos fechar o plantel com os jogadores certos, com os jogadores que fazem sentido para o nosso grupo, queremos que seja um grupo muito competitivo, homens com muito caráter, porque essa vai ser a nossa maior força. Por isso, com calma, com tranquilidade, as coisas vão se compor, não tem nada a ver com o que aconteceu, por exemplo, no ano passado, e eu acho que vamos ter muita vantagem em já termos uma estabilização. Em relação aos jogadores que já são conhecidos e que já foram apresentados, temos o caso do Rec, que é um jogador com experiência de Liga 3, o Rachid vem de uma equipa que esteve a subir ou tentar subir, competindo com o Vienense também à Liga 3, o Pedro Soares também vem de um contexto de Liga 3, há, digamos, tem mais alguns jogadores, alguns que não estão ainda apresentados, mas que estarão já contratados. Nesta altura, o que é que ainda sente mais falta, digamos, para tentar estruturar um bocadinho mais o plantel do Vienense? Estamos a terminar algumas contratações, alguns processos que são processos difíceis, mas com o objetivo, volto a dizer, é sempre o mesmo, é tentar que o perfil do jogador seja um perfil que se adeque àquilo que nós temos como visão para o jogador do Vienense, que é um jogador com garra, competitivo e trabalhador e boa pessoa. E às vezes isso tudo junto não é fácil de enquadrar, enquadrando também a parte financeira. Acho que acima de tudo, como é lógico, ainda temos algumas lacunas para colmatar na defesa e no ataque. Acho que o meio campo nós estamos bem servidos, temos um meio campo muito bom, e nos outros setores também estamos bem servidos, mas precisamos de alternativas para competir com os que já temos e tornar, lá está, o plantel o mais competitivo possível, em que todos possam lutar pelo lugar, em que ninguém sinta que o lugar é seu, sem ter que trabalhar mesmo muito. E acho que vamos ter novidades brevemente nos próximos dias, não vale a pena estar aqui porque é como eu lhe digo, neste momento o mercado está muito complicado e qualquer coisa que a gente possa dizer pode inflacionar um jogador e acho que neste momento é manter a tranquilidade, os adeptos podem estar tranquilos, nós vamos ter uma equipa muito competitiva, houve muitos jogadores que nós queríamos manter que não conseguimos e às vezes ouve-se muito por aí que a equipa está a fazer a mesma coisa que fez em anos anteriores quando subiu divisão, mandou toda a gente embora. Não é verdade, nós não mandamos toda a gente embora. Há jogadores que foram valorizados e que saíram, que nós gostávamos muito de manter, mas não conseguimos. E nós não somos as mesmas pessoas que estavam cá antes, por isso confiem em nós, tenham confiança, porque nós estamos a construir um plantel muito competitivo e muito sério. Essa, no fundo, é a mensagem que fica aqui para os adeptos do Vienense, que confiem naquilo que foi o trabalho feito. O ano passado houve também algumas tormentas durante toda aquela navegação final até à subida, mas um bocadinho à semelhança do que aconteceu ano passado, este ano num contexto diferente, portanto é pedir às pessoas para acreditarem e para apoiarem naquilo que está a ser feito. Sim, nós vamos ser aquela equipa que vai correr de fora, sem que não haja dúvidas. Nós também não achamos, e falámos isso na última entrevista, não achamos que o dinheiro seja tudo, como é lógico é importante, mas não é tudo. Há muita coisa que o caráter dos jogadores consegue ultrapassar de dificuldades e nós vamos ser essa equipa chata que vai estar sempre lá a competir e no final do dia quem competir mais e quem conseguir ter mais caráter, mais personalidade, mais identidade, mais trabalho, e nós vamos ter muito, acho que vamos ter a capacidade de fazer coisas muito engraçadas este ano. Ok, Filipe, boa sorte, corra tudo bem e que seja um sucesso esta época 26-27. Ficaram então as declarações de Filipe Mesquita em exclusivo à AGES a propósito da temporada 26-27.
voltamos a dizer, ainda não está fechado o plantel, já deixamos aqui nota de alguns dos jogadores que foram sendo apresentados, jogadores novos, tal como também foi dito por Filipe Mesquita na peça que ouvimos, no meio-campo. O meio-campo é o setor que está, eu diria, não sei se fechado, mas muito perto disso acontecer, com os jogadores que transitavam da época passada e também com aqueles que, entretanto, já foram contratados. Acredito que para fechar o plantel poderão ainda faltar pelo menos um ou dois centrais, porque nesta altura centrais de raiz, olhando para o plantel, vemos apenas João Faria e Laércio, portanto um ou dois centrais ainda deverão ser contratados. Há a questão dos guarda-redes, José Costa saiu, André Pinto também, fica apenas Gonçalo Lopes, que será o terceiro guarda-redes e será o guarda-redes da equipa B, que também vai ser gerido pela equipa B, que vai ser gerida pela SAD nesta temporada 26-27. Que vai ter como Guilherme Belo como treinador, portanto o Guilherme Belo vai assumir a equipa B do Sport Clube Vianense, que vai competir na 2ª Divisão Distrital, e Gonçalo Lopes deverá, à partida, manter essa posição de guarda-redes da equipa B e trabalhando com o plantel sénior. Portanto, 2 guarda-redes terão que ser contratados. Vamos ver quem é que vai acabar por ser escolhido. Penso que 1 ou 2 centrais e, claramente, mais 2 extremos, digo eu. Rachid é um dos extremos contratado, o outro é o Sekou e, portanto, a partir daí... Também não há, João Castro pode também jogar sobre uma das alas, o resto são jogadores claramente de zona central e, portanto, acreditamos que pelo menos mais 2 centrais também deverão chegar a Viana do Castelo, portanto, mais 4, 5, 6 jogadores ainda para fechar o plantel do Sport Clube Vianense para esta temporada 2026-2027. Olhando ainda para a Liga 3, há aqui algumas notas curiosas que gostaríamos de deixar. Por exemplo, aqui bem perto de nós, na Póvoa de Varzim, o Varzim vai ter uma aposta interessante para esta temporada 26-27 e, conforme já é sabido, o técnico escolhido para liderar o projeto desportivo do Varzim para a nova temporada é Carlos Fernandes, o ex-técnico do Sport Clube Vianense. Foi o técnico que iniciou a caminhada do clube no ano da subida à Liga 3, acabou por depois ser substituído à entrada da reta final por António Oliveira, mas Carlos Fernandes fez na altura um excelente trabalho ao serviço do Sport Clube Vianense, terminou a primeira fase, se todos se recordam, com uma grande vantagem em relação aos seus adversários, estava muito bem encaminhada a possibilidade de subir à Liga 3, mas depois desentendimentos com a SAD levaram à saída de Carlos Fernandes. António Oliveira veio para o seu lugar e acabou por ser ele a levar o clube à final do Estádio Nacional, frente ao Atlético, terminou com a derrota do Vianense por 3-0, mas ainda assim o Vianense garantiu nesse ano a subida à Liga 3. Carlos Fernandes depois pegou no União de Santarém, na época a seguir, a meio da época, conseguiu manter o clube na Liga 3. Nesta última temporada, também na União de Santarém, conseguiu colocar o clube a disputar a fase de subida à Liga 2. Aí não teve tanto sucesso, mas claramente havia equipas mais fortes, plantéis mais fortes, com outros argumentos financeiros. Ainda assim, há que reconhecer aqui um grande trabalho, um excelente trabalho de Carlos Fernandes ao serviço da formação da União de Santarém e que lhe valeu agora esta chamada para orientar o Varzim na temporada 26-27. Atenção a este Varzim que vai apostar em alguns nomes importantes, com André a assumir as funções de diretor desportivo, ele deixou há pouco tempo de jogar, natural da Póvoa de Varzim, também com Luís Neto como, digamos, um suporte para toda a aposta que tem sido feita pelo Varzim, o ex-internacional português ligado ao Sporting. Luís Neto é um dos mentores do novo projeto do Varzim e a verdade é que Carlos Fernandes é escolhido, para já de salientar que foi buscar um jogador experientíssimo, Ruben Fernandes, que esteve muitos anos no Gil Vicente, foi capitão do Gil Vicente, esteve a época passada no Farense, na Liga 2, regressa aqui ao norte do país, neste caso à Póvoa de Varzim,
para representar a formação poveira. Com 40 anos de idade, Ruben Fernandes será, digamos, um dos líderes do projeto do Varzim para a nova temporada, a temporada 26-27. Portanto, atenção a esta formação do Varzim, liderada por Carlos Fernandes. Também uma nota para o Passos de Ferreira, porque é um clube de Primeira Liga. O Passos, ainda há não muitos anos, disputou a Liga dos Campeões, na altura com Paulo Fonseca, fez uma época extraordinária, esteve muitos anos na primeira divisão. A verdade é que a equipa tem vindo a cair, caiu para a Liga 2, o ano passado da Liga 2 caiu para a Liga 3, mas atenção a este Passos de Ferreira, que na temporada 26-27 promete ser uma equipa muito, muito competitiva. E olhando para, digamos, o plantel que está a ser montado pela formação passense, eu diria que há aqui potencial para que o Passos possa fazer uma grande temporada. Há muitos jogadores que vão continuar. Francisco Ramos, por exemplo, que regressou recentemente ao futebol português aos 31 anos, é um jogador que vai continuar ao serviço do Passos de Ferreira, natural da Póvoa de Varzim. Jogadores como Ronaldo Lomungo, que foi uma das figuras do Passos na temporada passada, Miguel Falé, internacional português, um jovem que foi formado no Sporting de Braga, que aos 22 anos vai também continuar ao serviço do Passos de Ferreira, e depois jogadores como Rafael Vieira, um jogador muito experiente, com 33 anos, que também vai continuar ao serviço da formação passense, para não falar de Diagão ou de Diogo Castro, jogadores já contratados e que prometem fazer desta equipa do Passos de Ferreira uma equipa muito forte, muito sólida para a temporada 2026-2027. Também nota para o Paredes, atenção a esta equipa do Paredes, que ano passado garantiu tranquilamente a permanência na Liga 3, que vai ter um novo treinador, Agostinho Bento, que é responsável, ou que foi responsável pela subida, eu diria, do Felgueiras às ligas profissionais. Grande trabalho, primeiro em Faf, depois em Felgueiras. Agora, eu diria que a descer um escalão, porque estava na Liga 2 com o Felgueiras, e aceitou este convite de Rui Caetano para liderar a formação do Paredes para a temporada 26-27. Mas, atenção, com uma aposta muito importante, vai manter uma base grande do grupo de trabalho das últimas 2 temporadas, foi já buscar alguns reforços importantes, e atenção a este Paredes com um grande orçamento, com grandes estruturas. Há um trabalho notável que está a ser feito por Rui Caetano à frente da SAD do Paredes. Há também um grande investimento financeiro por parte da formação do Paredes, e portanto é claramente um dos candidatos a lutar pelos primeiros lugares, pela subida à Liga 2. Será esse o grande objetivo da formação do Paredes. E já agora também, olhando aqui para outras equipas, não vamos querer olhar para todas, mas olhando para o Lessa, atenção ao Lessa, porque é também um clube com uma grande estrutura. Já no Campeonato de Portugal tinha uma estrutura quase de campeonatos profissionais. Vai manter a Mica no comando técnico da equipa, ele que aos 38 anos deixou de jogar, foi jogador de Filipe Mesquita no Lessa, mas acabou por pegar na equipa já com época a decorrer, e conseguiu essa subida e esse título de campeão nacional nesta temporada 25-26. O Lessa, com uma aposta na continuidade, vai manter grande parte do seu plantel: Diogo Nunes, André Coutinho, Diogo Ribeiro, Fábio Baldé, Richard Santos, uns jogadores que vão ser aposta para este ano, Nuno Pereira, Carlos Avelino. Nuno Pereira, talvez um dos melhores jogadores do campeonato, juntamente com o Tiago Moninhas, Bernardo Mesquita, Martim Fortes, David Nezanza, também um jogador importante. Ou seja, é um Lessa que vai apostar na continuidade e vai claramente também ter, digamos, uma palavra a dizer nesta temporada. E falamos aqui do São João de Ver por uma razão muito simples: é que no São João de Ver há uma aposta num senhor chamado Sandro Ranieri. É um técnico brasileiro, tem 37 anos, ou melhor,
Ele está agora a iniciar as funções de treinador, mas jogou durante muitas temporadas na Seleção do Brasil e no Tottenham de Inglaterra. Era um médio, muito forte fisicamente, Sandro. Recordo que o São João do Ver é liderado pelo ex-lateral, a SAD do São João do Ver é liderada por Dani Alves, o ex-lateral do Barcelona e da Seleção do Brasil, que o ano passado pegou no São João do Ver e, a verdade é que conseguiu salvar a equipa da descida de divisão. Este ano a aposta é num compatriota brasileiro, Sandro Ranieri, que não tem grande currículo como treinador, mas tem essa vastíssima experiência como jogador profissional no Brasil, nos principais clubes do futebol brasileiro, também no Tottenham de Inglaterra, onde jogou durante muitas temporadas, chegou até a ser associado a alguns clubes portugueses em algumas circunstâncias, portanto, vamos ver, mas a verdade é que o São João de Ver vai também, parece fazer uma aposta importante para esta temporada. Ainda não são conhecidos muitos dados em relação àquilo que será o seu plantel, mas não deixa de ser esta nota de destaque para a presença de Sandro Ranieri na formação, como treinador da formação do São João de Ver. Já agora também aqui uma nota para o FAF, atenção a este FAF, também liderado por em termos de SAD, por um ex-jogador profissional, Derlei, o avançado que se neutralizou ao serviço do Porto, do Sporting e do Benfica, jogou nos três grandes. Derlei é ele que lidera a SAD do FAF, o FAF que aposta também em gente com muita qualidade, vai-se manter no comando técnico da equipa Mário Ferreira, ele que pegou a meio da temporada e levou a equipa às meias finais da Taça de Portugal. Mário Ferreira, aos 31 anos, vai continuar à frente da formação do FAF. E em relação ao plantel, há já uma nota de destaque, o regresso a Portugal de Nuno Sequeira, um lateral esquerdo que se notabilizou ao serviço do Sporting de Braga, esteve no Nacional da Madeira muitos anos, depois rumar a Braga e de Braga foi para o estrangeiro, chegou a ser falado para reforço dos grandes em Portugal, mas nunca chegou a jogar em nenhum dos grandes, mas foi para o estrangeiro. Nuno Sequeira, aos 35 anos, o lateral esquerdo regressa a Portugal para jogar pelo FAF na Liga 3. De resto, alguns jogadores que se vão manter, João Batista, Leandro Teixeira, dois dos centrais mais utilizados ao longo da temporada, também Obama Ribeiro, um dos reforços contratados, estava no Amarante e vai agora para a FAF, portanto haverá também aqui uma aposta consistente da formação do FAF para esta nova temporada. Em maiores dificuldades, e como contraponto, teremos o caso do Trofense, que vai para a quarta participação na Liga 3. O Trofense que está com inúmeros problemas financeiros, como sabemos, com valores ainda em atraso da temporada passada, por isso é que tem havido uma grande debandada por parte dos jogadores que estavam no Trofense, e essa é uma das situações que vai preocupando a formação da Trofa. Só para concluir, uma nota para o Vitória Sport Clube, que mantém a aposta das épocas anteriores, uma aposta baseada na sua formação, e é sempre uma equipa com muita qualidade. No Vitória, Gil Lameiras, que foi, digamos, o rosto deste projeto nas últimas temporadas, transitou no final ou a meio da época passada para a equipa A, deixando a formação B vitoriana, só que agora com a aposta do Vitória em Tiago Margarido, Gil Lameiras regressa aos 32 anos ao comando técnico da equipa B. Portanto, volta ao seu posto de origem. Gil Lameiras deixa a equipa A, vai iniciar a temporada como treinador da equipa B, porque Tiago Margarido foi o treinador escolhido para liderar o Vitória na nova direção da formação do clube vitoriano. Portanto, Tiago Margarido é o treinador da equipa A e Gil Lameiras regressa à equipa B. Está feita este raio-x às principais equipas que vão estar com o Sport Clube Vianense na Liga 3 nesta temporada 2026-2027. Campeonato inicia-se
no dia 9 de agosto, vamos ter um super campeonato, pelo aquilo que já aqui dissemos, grandes equipas, grandes projetos, grandes orçamentos, grandes jogadores. Vai ser com certeza uma Liga 3 carregada de emoção para esta temporada 2026-2027. Só uma última nota para deixarmos aqui uma referência àquilo que são alguns dos jogos do Sport Clube Vianense, jogos de preparação já agendados para esta temporada. Dia 11, próximo dia 11, o Vianense joga em Guimarães frente ao Vitória Sport Clube B, jogo marcado para o Complexo Desportivo do Vitória, 11 de julho. Depois, no dia 15, mais um jogo em Barcelos, neste caso frente ao Gil Vicente, dia 15 de julho. No dia 18, o Vianense joga em Braga frente ao Braga B, em mais um jogo de preparação. Depois um outro jogo marcado para Marco de Canaveses, dia 25 de julho, Marco Sport Clube Vianense. E no dia 29 de julho, outro jogo fora, frente ao Aves Sade Vianense, na Vila das Aves, jogo marcado para 29 de julho. O primeiro jogo à partida em Viana do Castelo será no dia 1 de agosto, portanto uma semana antes do início do campeonato. Será o habitual troféu Passinhos, que à partida servirá de apresentação da equipa do Sport Clube Vianense para esta nova temporada. Em princípio também este jogo irá decorrer no estádio Manuela Machado. Isto porquê? Porque o relevado do estádio Dr. José de Matos, segundo aquilo que sabemos, vai agora entrar em fase de tratamento, serão 3 a 4 semanas e, portanto, estará impossibilitado de ser usado até ao início da competição. Portanto, segundo aquilo que conseguimos apurar, este torneio, Troféu Passinhos, que não é organizado pelo Vianense, mas há uma comissão organizadora liderada por Riviana que organiza este torneio, vai ser no Manuela Machado, dia 1 de agosto, e também, segundo aquilo que conseguimos apurar, deverá ser frente ao Gil Vicente, este jogo do Troféu Passinhos. Mas não é ainda uma informação que possamos avançar em definitivo, mas é essa nota que fica antes de terminarmos esta página dedicada ao futebol e à Liga 3 e em relação ao Sport Clube Vianense. Daqui a pouco regressamos para deixar uma nota em relação ao Mundial de Futebol. Viana, cidade do desporto. Vamos nesta reta final do Viana Cidade do Desporto deixar aqui uma nota em relação ao Campeonato do Mundo, porque está a decorrer, eu diria, a todo o gás. Agora os jogos vão sucedendo, até porque entramos na fase decisiva, na fase a eliminar. Portugal, esta madrugada, garantiu o apuramento para os oitavos de final ao vencer a Croácia por 2-1, num jogo em que esteve a perder, um golo de Perisic a dar vantagem à formação croata, mas depois, numa grande penalidade sobre Renato Veiga, Cristiano Ronaldo empatou a partida e já mesmo em tempo de compensação, num jogo que terminou com quase 14 ou 15 minutos de compensação, Gonçalo Ramos, que entrou na segunda parte, fez-se de herói e marcou o golo que garantiu essa vitória a Portugal, vitória por 2-1, que leva a seleção portuguesa para os oitavos de final, onde vai encontrar a Espanha que eliminou a Áustria com uma vitória clara por 3-0. Eu diria que são duas equipas que se conhecem bem, duas equipas que já se encontraram muitas vezes. É um jogo que vai decorrer na segunda-feira, já vamos falar disso, este Portugal-Espanha. Entretanto, vamos ter durante o fim de semana também alguns encontros interessantes. Destaque para sábado, madrugada já desta sexta para sábado, teremos o Colômbia-Gana, teremos um Canadá-Marrocos e também o Paraguai-França. São jogos interessantes. Depois teremos ainda para domingo às 9 da noite, teremos um jogo que promete também ser muito, muito interessante. É o Brasil-Noruega. Atenção, esta seleção da Noruega está a fazer um excelente campeonato do mundo. O Brasil também parece ligeiramente melhor sob o comando de Carlo Ancelotti, e portanto é um Brasil que também quer tentar chegar longe. Jogo às 21 de domingo, e depois teremos na segunda-feira o jogo entre Portugal e Espanha. Portanto, próxima segunda-feira, às 8 da noite, jogo entre Portugal e Espanha nos oitavos de final deste Campeonato do Mundo. Sem dúvida que promete ser um encontro muito interessante. A seleção espanhola
É uma seleção que cresce também sempre nestes momentos, muito bem organizada, muito bem trabalhada, com jogadores que se conhecem muito bem. A verdade é que Portugal, apesar de nem sempre jogando bem, tem conseguido levar água ao seu moinho. Continua a falar-se muito sobre a questão de Cristiano Ronaldo, sobre aquilo que é a sua influência no jogo da seleção portuguesa. Ontem, Gonçalo Ramos, que ainda não tinha tido praticamente minutos neste Campeonato do Mundo, entrou e bem, e fez o golo, o que no fundo volta a questionar, volta a colocar em questão, assim é que está bem, a posição de Gonçalo Ramos, até do próprio Gonçalo Guedes, em função daquilo que tem sido a pouca produção ofensiva de Cristiano Ronaldo, mas isso é Roberto Martínez que tem que decidir naturalmente, mas entre os comentadores muito se tem falado sobre aquilo que será o papel de Ronaldo nesta seleção portuguesa. Para já vamos ver esse jogo de segunda-feira frente à Espanha. Há aqui muitas seleções com qualidade, há surpresas e recordo, daqui a cerca de 1 hora, mais ou menos, vai começar o jogo entre Argentina e Cabo Verde. Cabo Verde tem sido a grande surpresa deste Campeonato do Mundo, não só pela forma, ou melhor, pelos resultados que tem tido, mas pela forma como se tem apresentado, pelo ambiente que tem criado nos estádios, com um guarda-redes de 40 anos, quase 41, Vozinha, que o ano passado já teve ao serviço do Desportivo de Chaves, Vozinha a ganhar protagonismo também na seleção de Cabo Verde, com muitos jogadores que jogam em ligas ou em competições secundárias em Portugal, os jogadores de Campeonato de Portugal, da Liga 3, da Segunda Liga, também da Primeira Liga, é verdade, como é o caso de Sidney Cabral, que esteve no Benfica na temporada passada. Portanto, é uma seleção que, sem dar muito nas vistas, tem vindo a fazer um excelente campeonato e a verdade é que Cabo Verde vai fazer deste jogo frente à Argentina de Lionel Messi uma autêntica festa do futebol e, portanto, a partir das 11 horas da manhã fica esse convite para que assista ao jogo entre Argentina e Cabo Verde. É assim que terminamos então esta emissão do Viana Cidade do Desporto. Em meu nome do Celso Carvalhosa, uma boa noite, um bom fim de semana e boas férias também, se for caso disso. XFM Desporto.